Eu sou Fátima Rendeiro, uma mulher branca, de olhos azuis, cabelos castanhos. Estou hoje aqui com um óculos com armação vinho, uma blusa toda colorida, com várias cores, azul, rosa, amarelo. No ambiente que eu estou, tem um armário branco atrás de mim, com uma mini televisão e uma estante de livros do meu lado direito. Beto, agora é com você. Eu sou Beto Pandiani, eu sou um homem branco de 2 metros de altura, tenho uma barba bem baixinha, branca, sem cabelos, estou com uma camisa azul clarinha, quadriculada, eu estou numa sala bem espaçosa, atrás de mim tem umas cangas coloridas e um armário de madeira antigo. Fala, Peter. Opa, bem-vindos a todos. Eu sou o dinamarquês, então eu homem branco. Agora, pelo sol no Brasil, estou bastante vermelho. Tenho cabelo loiro. Tenho um corte de cabelo um pouco novinho, tipo estilo mohawk, que está bem curtinho nos lados e um pouco maior em cima. Estou com uma camisa cinza que tem escrito todos juntos e olhos azuis também e um barba também curtinho e multicolores, tipo ruiva, loiro e algumas coisas de branco. Bem, então, me apresentando primeiro, olá a todos, todas e todes, eu sou Fátima Rendeiro, é realmente uma honra estar aqui nesse espaço incrível que é o Manorama, esse festival de conversas, e hoje eu tenho o prazer de conversar com duas pessoas muito especiais, que são Peter Croston, que é o head do Copenhagen Institute for Future Studies, com quem eu tenho o prazer de trocar e aprender sobre estudos do futuro. Tenho aprendido muito o que significa estudar o futuro com o Peter, e é muito, muito importante realmente ter esse olhar para o futuro. Na minha profissão como publicitária, eu aprendi que entender o futuro através do que acontece no hoje faz toda a diferença. Então, é muito bom ter essa experiência. E o incrível Beto Pandiani, velejador, autor, empreendedor e, acima de tudo, um especialista em lidar com o imprevisível. Então, uma conversa que eu acho que vai ser muito bacana aqui e que vai ser um bate-papo bem interessante. Porque o tema que a gente quer hoje dividir com vocês e compartilhar é sobre os futuros da humanidade. E eu vou falar de futuros porque o futuro ele é plural. São muitos futuros que podem ser desenhados a partir da sua atitude no presente. Então, dentro desse cenário de incerteza, de desafio, de muita expectativa que nós, seres humanos pós-modernos, estamos vivendo, a gente tem muitas dúvidas, né? A gente tem muitas inseguranças, e muitos medos. E eu acho que a vulnerabilidade faz parte do ser humano e a gente tem que abraçar essa vulnerabilidade de fato, né? E aí eu queria, nesse começo de conversa aqui, Beto, ouvir um pouquinho de você sobre um tema que a mim muito me interessa e que eu acho muito importante a gente dar atenção, que é a intuição. Você no mar, você aprendeu na prática a ouvir a sua intuição, que é algo muito valioso, né? E eu acho que a gente, ao longo da história da humanidade, acabou perdendo um pouquinho isso. E aí eu queria que você conversasse aqui conosco um pouco, dentro da sua experiência, que você vai nos contar aqui na sua vida, como que você está lidando com algo que é tão valioso, que é a intuição, e se você acha que no futuro a intuição vai ter um valor tão fundamental quanto a ciência tem nos dias de hoje. Então, acho que para a gente começar a nossa conversa, a gente começa a falar de um tema muito interessante, que é a intuição. Boa noite, Fátima. Boa noite, Peter. Prazer estar com vocês. Prazer a todos que estão nos assistindo e ouvindo. O velejador, ele já começa que ele lida com o elemento ar, né, que é o vento, que é algo invisível, né? Então, o ambiente que eu velejo, no meu caso ainda, que é um barco aberto, sem cabine, é um ambiente de muita incerteza, de muita instabilidade,
onde, embora a gente tenha se preparado muito para as viagens, né? Normalmente eu me preparo 1 ano e meio para fazer uma viagem, né? Então existe muito esse lado racional da preparação, de você tentar entender tudo o que pode acontecer. A gente sabe que por melhor que seja o planejamento, as coisas não acontecerão da forma que nós imaginamos. Isso nunca acontece na vida de ninguém, nunca aconteceu. Existe uma certa as coisas são um pouco aleatórias, né? Sim, sim. Na medida, assim, quanto mais a gente é ignorante, mais aleatórias as coisas são. Quanto mais a gente se prepara, menos aleatórias são. Mas existe esse fator, né, aleatório, que é o imponderável, né? Veja o que estamos passando hoje no mundo, né, em relação ao Covid. Mas no mar, o velejador que não é intuitivo, ele não, certamente ele não vai muito longe, porque as mudanças, por exemplo, da meteorologia, os sinais do mar, eles são muito sutis. E muitas vezes você pressente uma mudança que não tem nada de racional. E eu percebi que essa minha intuição ela foi se desenvolvendo com o passar dos anos e com o passar do tempo que eu fiquei no mar. E hoje eu concluo o seguinte, Fátima: quando nós estamos na cidade ou numa vida, vamos dizer, corporativa, num ambiente bastante, vamos dizer, barulhento, né? No sentido de muitas informações, a nossa mente está muito ativa. E a gente tem uma atividade cerebral muito conectada ao pensar. E o sentir, que é a intuição, ela habita o campo do sentir, ela está ali se manifestando. Mas a intuição, ela sussurra, né? O pensar é um grito. Então, normalmente, esse grito sufoca aquela voz baixinha que está te dizendo, não, não vai por aqui, vai por ali. O mental, ele muitas vezes está ligado a programações, né? Por exemplo, uma pessoa que sente medo, ela vai para a programação de medo, ela vê uma imagem de um mar pesado, ela vai para o medo. Se você está preparado, você não vai sentir medo, você vai sentir que você tem que estar atento, você vai acender a luz amarela. Mas se você está conectado com a tua intuição, você vai ter uma ferramenta muito valiosa para te orientar. E você se sente muito confortável. Eu, no meu caso, me sinto muito confortável em situações difíceis quando eu ouço a minha intuição, porque eu sei que as coisas que estão acontecendo, elas estão dentro de uma ordem que eu estou percebendo. Então, um lugar perigoso, muitas vezes, não é a tempestade. Um lugar perigoso é aquele que você acha que está num lugar, mas você está no outro. Simplesmente porque você foi para alguma programação mental que te levou ou para o medo, ou para a vitimização, ou para o sentimento de derrota que te visita frequentemente. Então, a intuição é uma bússola da alma e como se conectar a ela, né? Normalmente é um exercício, né? Ficando muito quieto e se observando, principalmente isso, né? Dentro do ambiente da natureza existe uma coisa interessante também, Fátima. A gente não julga a natureza, né? Você não julga o Sim. mar, você não julga a onda, você não julga o vento. Então você aceita aquela condição. O fato de você trafegar nesse ambiente de aceitação, você já se desarma da sua programação, porque você entende primeiro que existe uma coisa que é a autorresponsabilização. Isso é muito importante. A autorresponsabilização, ela te leva para a aceitação, e a aceitação, ela te coloca com a responsabilidade que você tem que ter sobre as suas decisões. E quando você Sim. tem isso bem claro dentro de você, você vai trazer as suas ferramentas para tomar a decisão. A preparação, a equipe que você tem, a confiança que você desenvolveu, e você vai conseguir ouvir a sua intuição, porque a intuição é aquele primeiro, é como se fosse uma faísca, é a primeira faísca de uma pergunta que você fez.
Então, por Eu acho que exemplo, a gente tem que abrir espaço, né, para isso, né, Beto? Ter a coragem de abraçar aquilo que a gente não conhece, né? Porque a gente está numa sociedade que quer controlar tudo. E sim, essa lógica que tem que ser medida o tempo todo, comprovada o tempo todo, acho que acaba tirando esse espaço aí de você se abrir para algo que você não conhece, como você fez na sua vida, né? De certa forma, você não teve o medo de encontrar aquilo que era imprevisível, porque você não sabia exatamente o que você ia encontrar, né? E eu é, acho que quando você fala de natureza, você está trazendo um ponto muito importante, que até o Peter fala muito sobre isso, nos estudos do futuro, essa relação com a natureza que você tem como velejador muito próxima, é uma, talvez, das mudanças de atitude do ser humano hoje, né, Peter? Que precisa ser realmente dada atenção e ser construído, porque a gente perdeu essa conexão, de alguma forma, né? E, consequentemente, deixou de dar atenção a coisas que são muito importantes como a intuição na nossa vida, né? Sim. Bom, eu acredito que a gente, o mundo atual, o ponto que o Pedro está levantando, tem uma convergência enorme da experiência de trabalhar com o futuro. Que quando a gente trabalha com o futuro, existem muitos que estão focados em desenhar o melhor futuro. Né? E eu, em cima do painel onde eu e Pedro nos conhecemos, eu tinha o prazer de conhecer o Pedro, tinha exatamente esse debate, que nadie conhece qual vai ser o melhor futuro. Né? Então, eu acho que, e aí o velejador que Pedro trouxe para a mesa, sempre conhecemos nosso destino, mas como chegar lá, a gente precisa estar preparado para tudo. Né? E, como o Pedro falou da viagem e ter experiência e ter fé e ter calmo para ouvir a intuição, é muito importante também na área de estudos futuros, porque você não pode extrapolar com certeza como o lado que você está, o mais relaxado também você pode ver quando fazemos as nossas análises de extrapolar cenários futuros e realmente ouvir a nossa própria intuição nesse trabalho. E cada vez que a gente consegue ter uma segurança, a gente também consegue ouvir melhor a nossa intuição. Então, para mim, eu vejo muito esse ponto para falarmos aqui um pouco do futuro da humanidade, a importância em construir uma sociedade onde cada vez mais pessoas têm esse aprendizado de ter um calma e ficar em paz para ouvir a intuição e saber que está tudo bem. E também eu acho que parte que vincula muito o viajante também com a disciplina de estudos futuros é não ter medo de que está para vir. Né? Mas então eu acho que o mais importante para realmente dar espaço para o futuro desenvolver em qualquer ramo, também em um ramo mágico, o mais importante realmente é uma atitude de estar preparado, mas à mesma hora relaxado, para deixar o espaço, né? E traz um sentimento de mais felicidade também, né, Peter? Que eu acho que a gente precisa resgatar. Primeiro, assim, acreditar que a gente pode ter essa conexão retomada, né, com a natureza. Acho que o Beto traz aí exemplos incríveis. E essa conexão só nos ensina que a gente pode ser livre, pode ter essa harmonia com a natureza e, ao mesmo tempo, se sentir mais feliz e mais satisfeito com o seu papel no mundo. Você não acha, Beto, com o que a gente está entregando para esse planeta? pois é, essa é uma frase que eu vou dizer aqui que eu ouvi há muitos anos atrás de um amigo que me disse o seguinte: felicidade não é uma possibilidade, ela é um compromisso que todos assumimos. Quando você entende que a felicidade é um compromisso, ela muda completamente a perspectiva do teu olhar sobre a vida, porque é um olhar com responsabilidade, é um olhar onde você assume o controle daquilo que cabe a você. Eu tenho um diário
eu adoro falar sobre esse diário no Pacífico, que a gente estava no meio do Pacífico numa noite com pouco vento, o mar estava muito liso, o piloto automático do barco estava guiando o barco, então o Igor e eu estávamos tranquilo ali deitado na lateral do barco, né? Lembrando que o barco não tem cabine, e não tinha uma nuvem no céu, estava tudo estrelado, e eu nunca havia reparado, nunca havia visto um céu com estrela a 360 graus, onde eu vi estrelas no próprio horizonte, para todos os lados, fora, parecia que eu estava num planetário. Estranho dizer isso, porque o meu sonho sempre foi ser astronauta quando era pequeno, né? E aí quando eu levantei do barco e olhei para a água, eu vi o céu estrelado no mar refletindo. Então naquele minuto o meu barco estava flutuando no meio das estrelas, né? Solto naquela escuridão e no meio do Pacífico, um barquinho pequeno, né? E aí me veio assim um sentimento, falei, bom, até há pouco eu imaginava que o Pacífico era grande, agora eu estou vendo que na verdade eu estou navegando numa gota azul que está solta numa amplidão, numa escuridão gigante, infinita, né? E naquele minuto eu senti um conforto muito grande e não veio aquela sensação de falar eu não sou nada, eu sou uma poeira cósmica, nada disso assim. Veio uma sensação que a minha grandeza ou a minha importância, na verdade, é o fato de eu ser único, como você, a Fátima, como o Peter, como todos que estão nos ouvindo. E o fato de sermos únicos traz uma questão importantíssima. Cada um que está aqui nesse planeta trouxe uma coisa diferente. E essa coisa que cada um trouxe, esse pedacinho do quebra-cabeça que a gente veio montar, a gente veio entregar. Então, essa questão da felicidade, para mim, é isso. Quando você tem consciência do que você veio trazer para o mundo e você vai fazer a sua parte, você com certeza vai ser feliz. Porque condicionar a nossa felicidade a terminar, por exemplo, as queimadas na Amazônia, o aquecimento global, o Covid, a guerra no Oriente Médio, isso nunca vai acontecer de fora para dentro. A questão é você estar em paz e saber que o que você veio trazer, você não vai deixar de fazer porque as coisas no ambiente externo estão aparentemente um caos. E ao contrário, se esse lugar é um caos, ou você acredita que é um caos, é a questão da autorresponsabilidade. Você escolheu estar aqui de uma certa forma e você veio trazer aquela pecinha do quebra-cabeça que só você tem. E quando você tem essa consciência de que isso está acontecendo, você assume esse compromisso de ser feliz. E então, eu vejo que existe um equívoco na nossa maneira de ver a vida, porque, de uma certa forma, a gente percebe que a maioria das pessoas espera receber alguma coisa na vida, né? Todo mundo vem aqui esperando ganhar isso, se apaixonar, alguém gostar, reconhecimento, mas eu vejo que nós ganhamos tudo ao chegarmos aqui. E que a melhor maneira que a gente tem de desfrutar a vida é quando a gente doa. Quando a gente doa, é exatamente esse minuto que a gente tem que agradecer. Não é quando a gente recebe. Porque o ato de doar é você conseguir entregar a tua peça do quebra-cabeça. Porque você imagina, você vem para um lugar que você não consegue entregar a peça do teu quebra-cabeça. Mas esse lugar está precisando, né? Esse lugar está precisando dessa peça. Então, no momento que você consegue entregar, você tem que agradecer. Então, a gente não tem que agradecer com o que a gente recebe. A gente tem que agradecer com aquilo que a gente dá. Porque em relação à natureza, a gente pode agradecer. Nas relações humanas, o agradecimento é quando a gente doa. E nesse quesito, né, Beto, quando você fala a gente tem que agradecer quando a gente doa, a gente também tem que ressignificar a forma como a gente lida com o nosso tempo. Porque o tempo, hoje, como é o ativo mais precioso que a gente tem na mão, a gente precisa realmente dar valor a cada segundo, a cada minuto da nossa vida, porque é uma dádiva estar aqui.
E é aquela velha frase conhecida, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Você pode, a cada minuto, no seu microcosmos, fazer mudanças e colaborar de uma forma, compartilhando, que você não consegue nem ter a dimensão do quanto aquilo ajudou alguém. E você às vezes nem sabe, mas uma palavra sua pode ajudar muito alguém, e você não Sim. tem como medir isso, porque nem precisa, né? A verdade é essa, né? É, E eu acho que, falando de tempo, a gente está falando de luxo. E isso é um ponto até que eu gostaria de que Peter falasse um pouquinho conosco sobre isso, porque no futurismo Peter estuda bastante isso, né? A gente tem um novo luxo hoje e vai ter cada vez mais um novo luxo no futuro, né, Peter? Eu acho que é uma outra relação que as pessoas estão tendo com tudo. E o que é o verdadeiro luxo no futuro para você, Peter? Assim, conversando aqui conosco e nos contando a sua visão. Muito na nossa conversa, sim, obrigado. Na nossa conversa, que é o Instituto Hagen, vemos muito que cada vez, especialmente países mais desenvolvidos e classes da população mais privilegiada, o novo luxo está cada vez menos vinculado a bens materiais e cada vez mais vinculado a bens não materiais. Então, a gente fala que o novo luxo é não ter mais coisas, mas é mais vinculado em desenvolver um melhor eu. Então, é o autodesenvolvimento, autoconhecimento. E só para pegar um pouco do crunch do que Beto falou, a gente está realmente tem que agradecer quando a gente doa e não só quando a gente recebe. Quando a gente tem esse novo luxo acontecendo, quando estamos satisfeitos na nossa necessidade materiais, e a gente gasta mais tempo. E também eu acho que é uma maneira que a gente fica melhores em doar. E em doar, ou em doar para outras pessoas. E realmente, quando a gente tem esse foco em nos autodesenvolver, quando nosso foco não é só estritamente em gerar riqueza material, flui mais, vai fluir mais livre esse esse dom que é ser capaz de doar para tocar a vida das outras pessoas. Então, a gente veja que quando há necessidades materiais não tem tanto significado o cidadão mundial, aí temos várias soluções para os problemas que o planeta enfrenta por causa de consumo suspeitosa, por exemplo. Aí quando o mundo está vendo que o bem-estar está desenvolver um melhor eu, também as pessoas que estamos vendo, as pessoas também estão mais preocupadas em desenvolver um melhor mundo. Então, nós como futuristas, não, Fátima, você sabe disso, eu acredito que Beto, o que eu falei com você, Beto, também, o mais que a gente nós conseguimos nos entregar e estudar, por exemplo, o futuro e o caminho do planeta, a gente fica cada vez menos preocupado, porque vemos que o desenvolvimento não é tudo bosta, como a gente veja nas notícias, não é tudo sem medo, que está realmente florescendo. O nível de alfabetização no nosso planeta nunca foi tão alto agora. O número de pessoas que consigam aprender e que consigam se autoquestionar nunca foram tão altos. E outra coisa que eu acho que talvez é um pouco nas nossas últimas conversas e estudos vemos que sempre volvemos a defender direitos humanos. E eu acho que, como o Pedro falou, muito bonito esse quebra-cabeça que somos cada um de nós, peça esse conjunto interplanetário. E nesse objetivo, vivemos um planeta hoje onde uma boa parte dos países tem firmado o contrato de direitos humanos, né? E que todo um de nós temos um direito muito importante. Chegamos a um momento
onde um bom número de habitantes do planeta hoje consiga se expressionar livremente. Sabemos que não é todo, mas o número nunca foi tão elevado. Então, precisamos continuar essa luta, eu acredito, e ver o lado bom que está acontecendo. Também, durante esse cenário que vivimos atualmente, é muito importante lembrar que só estar aqui respirando é uma benção. Uhum. E, Beto, para você, o que é o verdadeiro luxo? Complementa aí o Peter aí com a sua visão sobre isso. Bom, para mim o verdadeiro luxo é você saber o que você veio fazer nesse planeta e saber quem é você, né? Antes de tudo, né? Se você não sabe quem é você, é muito difícil você saber o que verdadeiramente você tem como compromisso, né? O Peter estava falando sobre direitos. Eu acho que na nossa conversa semana retrasada eu falei um pouco sobre a questão do mar, né? Que é muito interessante porque quando você vai para o mar, você vai para um ambiente que você não tem direito, só deveres, né? Mas os deveres que a gente tem para o mar não são deveres pesados no sentido de que você tem que fazer uma coisa porque você é obrigado, não. Você vai para a natureza e você sabe que a natureza tem leis, né? Como a vida tem leis, né? E elas são muito claras, né? Diferente da nossa vida civil, né? No Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, né? Que é toda ordenada por um sistema jurídico complexo e muito nebuloso. Mas no mar, na natureza, as regras são simples. E o fato delas serem simples, as coisas ficam claras para você saber exatamente quais são os seus deveres, né? Então, por exemplo, como eu contei, eu vou para o mar com o Igor, né? Há uns anos atrás atravessamos o Atlântico, uns anos antes o Pacífico, ano que vem nós vamos para o Ártico. E é sempre aquele compromisso de um cuidar do outro, né? Justamente porque por respeito, né? E você entende que para você se sentir seguro, você tem que cuidar do outro. Você só pode ter essa consciência de querer cuidar do outro, ou cuidar, ou olhar mais para seus deveres do que propriamente para os direitos, né? Como sempre, não quero pedir nada, quero oferecer. No momento que você tem esse equilíbrio dentro de uma equipe, de uma família, de um relacionamento afetivo, de um ambiente corporativo, você cria um ambiente de prosperidade mútua, que é o que você falou há pouco, Fátima, o microclima, né, que a gente consegue criar na nossa vida. Esse microclima de prosperidade é um ambiente de luxo. Se você for perceber, e se a gente for olhar para as famílias, amigas, assim, sem julgamento nenhum, é pouco comum você ver famílias que têm um ambiente de prosperidade, de um relacionamento. Sempre tem muito conflito. A gente sabe que, né, o conflito é muito rico, muito propício para o nosso desenvolvimento, mas ele também tem que ser resolvido, né? Então, a gente tem muito mais notícias de conflitos do que propriamente de ambientes de prosperidade, no sentido da prosperidade dos relacionamentos. E, para mim, esse é o luxo mais precioso, fundamental na vida de todos nós. É criarmos um ambiente de prosperidade nos relacionamentos. Começando no relacionamento que a gente tem que ter com a gente, né? Em relação a julgamento, aceitação, autorresponsabilização, sair dessa posição de vítima, que é uma consciência da humanidade, de que a gente sempre está precisando receber alguma coisa, e entrar nesse ambiente virtuoso de criar prosperidade através da tua colaboração. Esse é um ambiente muito seguro, esse é um ambiente que você semeia para o futuro muita prosperidade. A melhor maneira, inclusive falando para o Peter, que é o nosso futurista aqui, que a melhor maneira de você criar um ambiente seguro para uma crise, eventualmente uma crise futura, um ambiente incerto, algo para um cenário duvidoso de 2022, é você ter uma relação de prosperidade e estabilidade nas relações humanas.
Uma tripulação de um barco que está preparada, ela tem mais condições de chegar no porto desejado, mesmo tendo um plano ruim, do que uma outra tripulação que tem um plano bom, mas não tem um ambiente de prosperidade nos relacionamentos. Porque a gente sabe que os planos nunca vão acontecer como a gente imagina. O diferencial das equipes, das empresas, dos relacionamentos afetivos, do desenvolvimento espiritual de cada um de nós, é baseado na sua relação de bastante confiança, equilíbrio nas relações, honestidade principalmente. E tem um ponto, eu brinco sempre que o meu barco, as equipes meus amigos que eu tive a possibilidade de velejar na vida, eu sempre escolhi um quesito muito importante, Fátima, Peter: bom humor. Eu creio que o humor é um quesito que expressa muito um grau elevado de espiritualidade. Perfeito, perfeito. E acho que você está falando é a síntese do Manorama. O Manorama, nesse festival de conversas, ele está plantando justamente essas boas sementes para que os seres humanos que estão aqui, tendo essa oportunidade de assistir essas conversas, realmente pensem de uma forma diferente perante o futuro dessa humanidade, né? Que pode parecer que é um caos, mas na verdade é no caos que nascem essas boas sementes e a gente consegue emergir, né? Então, acho fantástico e acho que o humor é uma solução para tudo, porque com um bom humor a gente consegue passar por toda e qualquer adversidade, não é, Beto? Então, sim, você traz aí um ponto bem importante. A gente tem que o humor, ele ajuda a desconstruir a vaidade, ele ajuda a construir a humildade, o orgulho, ele ajuda a desmontar o orgulho. O humor é muito importante. Alegria. Exatamente. Né? Eu acho também o humor também como ajuda a destruir aqueles programas que talvez não funcionam tanto, né? O humor mostra que eu acho que muitas vezes, especialmente quando falando de viagens, né? Quando se encontra outras culturas, outras maneiras de fazer a coisa, aí fica ainda mais fácil, às vezes, de ver o lado irônico ou humorístico daquele que aquele povo está fazendo, ou que uma está fazendo no nosso próprio país, né? Então, eu acho uma coisa para trazer aqui para a nossa conversa, o Pedro e Fátima, que viajar livremente é uma das coisas mais libertadoras que existe, né? E muitas vezes a gente tem esses programas que Pedro fala, que eu acho muito interessante. O maior presente que a pandemia nos trouxe, porque, claro, podemos ficar depressiva, pensando que a pandemia está causando, mudou a nossa vida, etc. Mas nunca vem uma coisa só ruim, sempre vem com algumas coisas bons também. E uma das coisas que eu acredito que a pandemia trouxe para a gente é que todo mundo entendeu quanto pouco a gente sabe do nosso mundo real. E que talvez o aprendizado que temos durante essa pandemia de mudar nossos hábitos e vidas radicalmente, talvez não é tão fácil, talvez não é tão complicado. Então, temos essa maneira de ver de quando fica absurdo o nosso mundo agora, com tudo isso passando algo cheio o tempo todo, máscaras, parece absurdo que nós precisamos dar risada, né? E à mesma hora eu acho que essa absurdidade que vivimos da pandemia dá uma abertura melhor para algo acontecer, né? E aí eu acho que uma das coisas que eu mais fico inspirado de conhecer você, Pedro, e ouvir suas histórias de viagem, é que talvez não é muito não é tão fácil, não é tão difícil como o mundo acha de mudar nosso futuro. É só entender, mudar nosso foco, né? E não dar tanto atenção a medo e a angústia, mas dar muito mais atenção ao futuro e que podemos fazer do bem para atingir esse futuro, né? Eu acho esses
Para mim, se outras pessoas, que eu acredito que várias pessoas têm esse aprendizado em pós, vai ter esse aprendizado pandemia, não? Concorda, Fátima? Concordo, eu tenho uma pergunta bem objetiva e prática para vocês dois. O futuro, então, se define no presente, Peter e Beto? Vocês acreditam que a gente está hoje construindo os nossos futuros possíveis, prováveis, desejáveis, preferíveis, não importa que tipo de futuro? Vocês acreditam que é no hoje que a gente está construindo esse futuro? Isso é um Pode ponto bem falar, importante da Peter. gente refletir. Como eu Pode falar. saiu do. Por favor, Peter, abra aí as conversas. Não, eu acho que eu saí fora do ar um pouco, mas o que Então, vou retomar aqui. A minha pergunta para vocês, assim, de forma bem objetiva. A gente fala muito do futuro, Uhum, mas então, de forma uhum. prática, o futuro está se definindo no hoje? O que eu faço hoje define os meus futuros diferentes, que podem ser plurais, porque os futuros são plurais? O que você pensa sobre isso como futurista? Pode parecer até um paradoxo, né? O futurista recomendando que Sim, você coloque os pés no chão no presente. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Eu queria ouvir o Beto também. tá. Até porque nós estamos indo para os nossos minutinhos finais, tá? Só para a gente Sim, organizar aqui. pegar aí. Eu acredito, Fátima, muito. Talvez é um pouco banal, mas coisas boas às vezes são banais, né? Mas eu acho que questionamento contínuo é o primeiro passo para aprender. Sabes, como o Pedro também falou no início, hoje vemos um mundo onde muitos de nós, eu inclusive como futurista, estudioso, etc., muitas vezes a gente está tudo errado. E o que a gente pensa, talvez não é assim. E por isso eu sempre tenho esse alerta do futuro desejáveis, porque sabemos realmente o que queremos. E eu acho que o primeiro passo para aprender é fazer questionamento o tempo todo, né? E como também a gente fala muito, o novo sempre foi assim, mas agora está mais claro para todo mundo que o lifelong learning, aprender o tempo todo, é isso que a gente precisa para manter-nos em movimento. E a melhor coisa para manter em movimento é também, como o negócio que o Pedro fala, de estar em paz. Estar em paz para me questionar. E esse te manda muito coragem, porque é muito coragem falar para mim, olha, será que eu estou correto nessas atitudes? Será que esse negócio que eu acreditei tanto anos, fazer esse questionamento é um perigo, mas e te manda coragem. Mas é assim que chegamos para frente, né? Então eu acho que é vinculado o bem-estar da humanidade e para a gente chegar mais longe ou chegar a um lugar melhor, porque, meu Deus, tem muitas coisas para melhorar nesse mundo, né? Aí eu Perfeito, realmente acho perfeito. que mais pessoas questionando Isso realmente o que aí. eu saiba agora é correto ou não. Beto, Então, em um minuto, o que você pensa sobre definir o futuro no presente? Eu vou polemizar. Bom, primeiro que eu quero fechar a minha participação falando sobre o começo, né? Começamos com intuição, né? Então, para mim, existem dois estados. Eu quero esquecer de futuro, presente e passado, porque até a física quântica olha tudo isso como uma coisa só. Não existe passado, não existe futuro, existe só o instante, né? Mas para mim, o instante eu definiria ou existe ilusão ou existe realidade, né? Normalmente, o pensar habita a ilusão, o sentir habita a realidade. Volto para o início, Fátima, o intuir. Para mim, a única coisa que é verdadeira, a única coisa que expressa o presente é no momento que você se conecta espiritualmente com a sua intuição e traduz o que você está sentindo. A partir dessa informação, você consegue ter uma atitude consciente, uma decisão com consciência para criar um cenário de prosperidade que, na verdade, não é futuro, é eterno, é diferente. Porque todas as vezes que uma atitude sua você propaga, ela vai ecoar para sempre, eternamente. Então, para mim, eu não penso na minha vida como futuro e presente ou passado.
eu penso que eu estou fazendo uma viagem, eu me situo atualmente dentro de um templo, porque eu estou nessa condição humana, mas eu não fecho a minha vida somente esta possibilidade de nascer, viver e morrer. Eu estou olhando na minha vida num painel assim eterno. Então eu procuro me apaixonar pelas coisas que não morrem. E eu vejo que a humanidade tem criado muita frustração por ancorar todas as suas expectativas e pensamentos nas coisas que morrem. E por isso tanto sofrimento. E por que a gente não investe, né, o nosso tempo nos conectando com as coisas verdadeiras, que é a realidade, não a ilusão, em colocar na nossa mala de viagem aquilo que a gente vai usar para a eternidade. Não é o futuro, é a eternidade. Bem, eu acho que são tantas reflexões, tantos pensamentos, tanta coisa que a gente falou aqui que a gente precisa realmente sentir, né, Beto e Peter, que eu só posso dizer que eu sou muito grata a essa conversa aqui que vocês promoveram e muito grata por estar tendo essa oportunidade aqui no Humanorama. Acho que a gente encerra o dia de hoje desse festival de conversas com pensamentos que valem a pena ser realmente colocados dentro de nós e a gente tentar entender qual é o nosso papel no mundo, o que nós queremos como seres humanos aqui e de fato construir aí um momento diferente na nossa vida, né? Então, muito obrigada aí a vocês. Vocês querem falar uma palavra final sobre nosso tema, sobre nosso Agradecer, encontro? quero agradecer muito você, Fátima, pela sua doçura em conduzir essa conversa. O Peter, pela essa explosão de energia que ele tem. O Peter parece para mim um vulcão. Toda vez que ele fala, ele solta lavas de energia positivas, assim. É uma pessoa muito especial que eu conheci há pouco tempo e tenho certeza que é para sempre. Obrigado. Eu também quero também agradecer muito o Fátima e Pedro para aceitar a convite de fazer essa conversa. Já estou fervendo na minha cabeça porque realmente acho que é um pedaço da muito realidade de colocar o foco no instante. Eu gostei muito desse no instante e sentir. E realmente eu acho que conversas, porque imagina, imagina um mundo onde cada vez mais pessoas, mesmo pobre, mesmo rico, mesmo de qualquer raça, de qualquer orientação sexual, etc., conseguindo sentir, né? Esse realmente, para mim, também, Pedro, traduz em um paraíso na Terra, né? Mas mas tem muitas distrações, tem tantas distrações, não? Então, eu acho que realmente esse instante e ficar presente é maravilhoso. Eu vou também, obrigado. Muito Obrigado. obrigada a todos. Muito obrigado, Monorama. Tchau, tchau.